Existe algo invisível que influencia praticamente todas as decisões que as pessoas tomam sobre você. Algo que pode abrir portas antes mesmo de você falar uma única palavra. Algo que pode fazer oportunidades surgirem de forma inesperada ou desaparecerem completamente sem que você entenda o motivo. Esse algo é a sua reputação. Muitas pessoas subestimam o poder da reputação porque acreditam que ela é apenas uma opinião passageira, algo que pode mudar facilmente, algo que não tem tanto peso assim no mundo real. Mas a verdade é muito diferente. No jogo social, a reputação funciona como uma espécie de escudo invisível, um escudo que pode proteger você de ataques, desconfianças e julgamentos precipitados, mas também pode funcionar como uma arma poderosa, capaz de influenciar como as pessoas enxergam suas habilidades, seu valor e até as suas intenções. É exatamente por isso que a lei número 5 das 48 leis do poder nos ensina algo extremamente importante. Dependa tanto da sua reputação que você esteja disposto a protegê-la a qualquer custo, porque no momento em que sua reputação é comprometida, todo o resto começa a ficar vulnerável. Pense em quantas vezes você já confiou em alguém simplesmente porque ouviu falar bem dessa pessoa. Talvez você nunca tenha convivido diretamente com ela, talvez nunca tenha trabalhado com ela, mas a reputação que ela construiu ao longo do tempo criou um tipo de credibilidade antecipada. Agora pense no oposto. Quantas vezes você evitou alguém apenas por causa de comentários negativos que ouviu, mesmo sem conhecer a história completa, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu? A reputação tem esse poder porque o cérebro humano busca atalhos para tomar decisões rápidas. Ninguém tem tempo para analisar profundamente cada pessoa que aparece em seu caminho. Então usamos referências, histórias, impressões, e é assim que a reputação se torna uma das moedas mais valiosas no jogo social. Uma boa reputação faz com que as pessoas assumam que você é competente antes mesmo de provar isso. Faz com que pessoas acreditem nas suas palavras com mais facilidade. Faz com que oportunidades apareçam com menos resistência. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. Construir uma reputação leva tempo, às vezes anos, às vezes décadas. Mas destruí-la pode levar apenas alguns minutos. Um erro, uma decisão impulsiva, um momento de descuido. E de repente aquilo que levou tanto tempo para ser construído começa a se desfazer diante dos seus olhos. Por isso, essa lei não fala apenas sobre construir reputação, ela fala sobre protegê-la constantemente, porque no jogo do poder sua reputação é uma das primeiras coisas que as pessoas atacam quando querem enfraquecer você. Ataques à reputação são extremamente comuns porque são uma forma indireta de diminuir alguém sem precisar confrontar suas habilidades diretamente. Imagine duas pessoas competindo por uma posição importante dentro de uma empresa. Uma delas pode tentar superar a outra com trabalho duro, resultados e competência. Mas existe um caminho mais fácil e mais silencioso: atacar a reputação do rival, espalhar dúvidas, criar suspeitas, levantar pequenas histórias que coloquem em questão a credibilidade da outra pessoa. E o mais perigoso é que esse tipo de ataque muitas vezes acontece de forma sutil. Não é uma acusação direta, é apenas uma insinuação, um comentário aparentemente inocente. Algo como: eu não tenho certeza se ele é tão confiável assim, ou eu ouvi dizer que no projeto anterior as coisas não foram tão bem quanto parece. Pequenas frases como essas podem plantar uma semente de dúvida na mente das pessoas, e uma vez que a dúvida aparece, ela começa a crescer. Esse é o motivo pelo qual grandes estrategistas sempre prestaram atenção extrema à própria reputação. Eles entendiam que reputação não é apenas uma consequência das ações, ela também é uma ferramenta de poder. Quando sua reputação é forte, ataques têm menos efeito, críticas parecem menos convincentes e até erros podem ser interpretados com mais compreensão. Mas quando sua reputação é fraca, qualquer pequeno problema pode se transformar em uma avalanche de desconfiança. E é por isso que muitas pessoas extremamente talentosas nunca conseguem alcançar posições mais altas. Não porque lhes falte capacidade, mas porque a reputação delas não sustenta o peso da responsabilidade que desejam assumir. No mundo real, reputação muitas vezes fala antes do talento, antes da experiência, antes das provas concretas. Pense em marcas famosas, líderes conhecidos ou profissionais respeitados em suas áreas. Grande parte do valor deles vem dessa reputação que construíram ao longo do tempo, e essa reputação cria um efeito curioso. Quanto mais forte ela se torna, mais fácil fica reforçá-la, porque as pessoas começam a esperar certas qualidades daquela pessoa, e muitas vezes interpretam qualquer ação dentro desse contexto. Mas a lei número 5 também traz outro ensinamento importante. Não basta apenas proteger sua reputação. Em alguns casos, é necessário atacar a reputação de quem tenta prejudicar você. E isso não significa agir de forma injusta ou desonesta,
mas significa entender que no jogo do poder, defender-se às vezes exige expor a fragilidade de quem está tentando enfraquecer sua posição. Se alguém tenta diminuir sua credibilidade com mentiras ou manipulações, ignorar completamente pode ser um erro, porque o silêncio absoluto pode permitir que a narrativa do outro se espalhe sem resistência. Grandes estrategistas sabiam que reputação também envolve percepção pública, e percepção pública precisa ser gerenciada com inteligência. Isso significa agir sem consistência, manter comportamento alinhado com os valores que você deseja transmitir, evitar decisões impulsivas que possam gerar interpretações negativas, e principalmente entender que cada ação contribui para a imagem que as pessoas constroem sobre você. A reputação é construída aos poucos, através de pequenos sinais repetidos ao longo do tempo. A forma como você cumpre promessas, a forma como você trata pessoas em posições diferentes, a forma como reage diante de pressão ou conflito. Tudo isso envia mensagens silenciosas para o mundo ao seu redor, e essas mensagens se acumulam até formar uma imagem clara sobre quem você é. Por isso, proteger sua reputação não significa apenas evitar escândalos ou erros graves, significa cuidar dos detalhes diários que moldam a forma como você é percebido. Significa entender que cada interação social deixa uma impressão e que essas impressões, quando somadas ao longo do tempo, se transformam em algo muito maior do que qualquer ação isolada. A lei número 5 nos lembra que reputação é um ativo invisível, mas extremamente poderoso. Um ativo que pode proteger você em momentos difíceis, um ativo que pode amplificar sua influência e um ativo que pode determinar até onde você consegue chegar no jogo social. Muitas pessoas passam anos tentando desenvolver habilidades técnicas, conhecimento e experiência. Tudo isso é importante, mas se a reputação não acompanha esse crescimento, o impacto dessas habilidades pode ser limitado. Por outro lado, pessoas com reputação sólida muitas vezes recebem oportunidades antes mesmo de provar totalmente suas capacidades, porque confiança é um fator decisivo nas relações humanas, e confiança nasce em grande parte da reputação. Então, se existe uma coisa que vale a pena proteger com atenção constante, é a forma como seu nome circula entre as pessoas, porque seu nome carrega histórias, carrega impressões, carrega expectativas, e quando essas expectativas são positivas, elas trabalham a seu favor, mesmo quando você não está presente. No final das contas, reputação é como uma sombra que acompanha você todos os movimentos. Você pode ignorá-la por um tempo, mas ela sempre estará ali, influenciando como o mundo reage a você. E quando essa sombra é forte, respeitada e consistente, ela se transforma em uma das maiores vantagens estratégicas que alguém pode possuir. Essa é a essência da quinta lei do poder, entender que sua reputação não é apenas um reflexo de quem você é. Ela também é uma ferramenta que pode proteger, fortalecer e expandir sua influência no mundo. E por isso mesmo, ela precisa ser tratada como algo precioso. Algo que vale ser defendido com toda atenção, inteligência e estratégia. Porque no jogo social, muitas vezes não é apenas o que você faz que determina seu destino. É o que as pessoas acreditam sobre você. E essa crença nasce da sua reputação. E como sempre, lembramos aqui no canal, compreender essas dinâmicas não significa manipular o mundo, mas entender como ele realmente funciona. Porque no final das contas, o jogo não é justo, é estratégico.